Bem, pessoal, falar sobre a frequência cardíaca, vocês perguntaram muito aqui, né? E naturalmente no consultório, né? Às vezes a secretária ou a gente está examinando os pacientes média frequência cardíaca, eles ficam muito preocupados. Hoje em dia popularizou muito por causa desses smartwatch, né? Que o tempo inteiro eu mesmo uso, já tenho até vídeo no canal falando um pouquinho sobre eles, né? E acaba que muita gente pergunta assim, qual a frequência normal e se o coração é batendo muito baixo, isso é prejudicial, né? Primeira coisa, vocês têm que entender que vai variar muito da sua atividade física. Em média, a gente fala que 60 e 100 em repouso é a frequência cardíaca normal. Porque deu uma ênfase grande em repouso. Porque se você estiver correndo, andando, acabei de tomar café, acabei de comer muito, né? Fumei, ou estou no trânsito, vai mudar sua frequência. Então você não vai contar entre 60 e 100 como normal. Acima de 100, em repouso, ele vai estar acelerado demais, abaixo de 60 vai estar bradicardia. Lembrando que tem uma variaçãozinha ali, que alguns locais até consideram 50, né? Especial se você for atleta, se faz algum tipo de atividade física mais intenso e tal, é tolerável, né? Mas de um modo geral, esse número de 60 e 100 é o que você encontra em todos os livros, todos os locais como uma frequência normal em repouso, né? Lembrando, vão ter situações específicas, você fez uma atividade física, mesmo que tenha sido algumas horas, seu coração pode ficar um pouco mais acelerado, né? Bem, vamos falar agora da frequência cardíaca baixa, né? O que é que pode ser isso, né? Se você tem esses relógiozinhos, são muito baratos hoje em dia, né? Muita gente tem, né? Que fica medindo a frequência e nota que sua frequência cardíaca está vindo muito baixa. Isso pode ser sim um sinal de alerta, né? Em especial, se você não faz atividade física regular. Se você faz atividade física regular e intensa, isso aí muda completamente. Você, de um modo geral, né, vai ter que passar pelo cardiologista, pelo clínico, para ele ver se isso é uma variação de normal ou você tem alguma arritmia. O grande problema quando a gente fala da frequência cardíaca é isso, porque ela um indicador, não é um indicador isolado, é dentro de um contexto clínico que a gente está falando, que tipo de atividade física ele tem, tudo isso. E em especial a sintomatologia. Esse paciente tem sintoma relacionado a essa frequência mais baixa ou não. Isso tem alguma repercussão no coração e normalmente vai ser o cardiologista que vai te avaliar sobre isso. Ah, Júlio, pode ser o clínico geral? Pode, o médico da família e tal, ele vai olhar de forma ampla para você. Alguns casos ele vai ter alguma dúvida e vai precisar de um eletrocardiograma, que é aquele examezinho que coloca e vai ver sua frequência cardíaca. Em alguns casos ele vai ficar com dúvida, vai pedir um Holter, que é um exame que às vezes você fica 24 horas medindo a sua frequência cardíaca e vendo esses impulsos do coração para ver se encontra alguma arritmia, já se sua frequência está mais baixa do que o normal. Então, repetindo, batimento mais fraco pode ser problemático? Sim, existem doenças. Qual é o normal? Entre 60 mais baixo e 100. Existe uma variação ali entre 50, que é tolerável, né? Se isso está mais baixo, de um modo geral, se é atleta, de alto rendimento, alguma coisa assim, pode ser uma variação, porque você fez muito exercício, seu coração tem um preparo diferente. Mas você vai precisar de uma avaliação. Cardio, clínico, ele vai ver direitinho se está ok, mesmo você sendo atleta, ou se não. Lembrando, né? Bem comum, se o atleta é de alto rendimento, se ele faz muito esporte, eu corro 10, 15 quilômetros todo dia, né? Aí seu coração, apesar de ser amador muitas vezes, é um coração de atleta, né? Pode ter, o atleta pode ter alguns problemas específicos até nessa frequência cardíaca, inclusive problemas cardíacos por isso. Por isso que eu fiz até um vídeo aqui, você vira e mexe e vê atletas ou gente de alto rendimento morrendo com problema cardíaco, apesar de ter um corpo bem trabalhado, porque às vezes passou um pouquinho do tolerável para aquele coração dele. Quem vai definir isso? Quem vai te ajudar a definir isso? O cardiologista. Então, frequência mais baixa é problema de saúde, pode gerar sim, normal entre 60 mínima e 100, tolerável ali até 50, dependendo de ser seu porte físico, essas coisas todas, né? Mas converse com o seu cardiologista, qualquer variação fora disso, né? Recomendo todo mundo, compra o reloginho, esses relógios são muito baratos hoje, média frequência cardíaca, você vai estar tendo informação frequente ali do seu coração, ainda mais quem se exercita, tudo isso, tá bom? Espero que tenha ajudado, um abraço.